A maioria das pessoas associa prosperidade com dinheiro, com posses ou com status. Mas o Salmo 23 revela uma verdade muito mais profunda. A prosperidade começa dentro de nós, antes de se manifestar fora. Davi, que viveu tanto a escassez quanto a abundância, entendeu que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas em quem se confia. Ele escreve: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa frase é o alicerce da prosperidade interior. Não é sobre não faltar coisas, é sobre não ter a falta de paz. Quando o coração tem paz, o resto encontra seu lugar. Essa declaração de Davi não nasce do conforto, nasce da experiência. Ele não fala de um Deus distante, mas de um pastor que o conduz, o protege e o alimenta. O segredo da prosperidade divina está exatamente aí, na consciência de que existe uma presença que guia, que supre e que sustenta. A mente próspera é aquela que confia no cuidado de Deus, mais do que nos recursos visíveis. Porque quando a alma descansa, o fluxo da provisão se manifesta naturalmente. A ovelha não precisa lutar por alimento, ela apenas segue a voz do seu pastor. Deitar-me fazem verdes pastos. Essa imagem de descanso é o retrato da prosperidade espiritual. A verdadeira abundância não é viver correndo, mas aprender a parar sem culpa. A ovelha deita quando se sente segura. A alma que descansa é a alma que confia. Muitos buscam prosperidade como se fosse algo a ser conquistado, mas Davi nos mostra que ela é um estado a ser vivido. Prosperar é estar em paz mesmo quando o mundo está em guerra. E esse é o ponto onde a maioria se perde. Confundem movimento com progresso, confundem esforço com bênção. A prosperidade que o Salmo 23 apresenta é aquela que vem quando se entende que Deus é a fonte e não o resultado. Ele não é o prêmio, ele é o provedor. O pastor não apenas mostra os pastos, ele guia até eles. Essa é a diferença entre viver em ansiedade e viver com confiança. Guia-me mansamente às águas tranquilas. A prosperidade começa quando a alma aprende o ritmo de Deus. Ele não corre, ele guia. E quem aprende a andar nesse ritmo se livra da pressa que empobrece o espírito. Há pessoas cheias de dinheiros e bens, mas vazias de propósito, e há outras simples, mas cheias de significado. Prosperar é ter harmonia, é andar na mesma velocidade que o Espírito Santo quer que andemos. É quando você deixa de tentar controlar o futuro e começa a fluir com o tempo de Deus. Refrigera a minha alma. Essa frase é o centro da prosperidade verdadeira. A alma cansada é inimiga da abundância, porque quando o coração está pesado, tudo parece difícil, e quando a mente está sobrecarregada, até as oportunidades parecem ameaças. Davi está dizendo: Deus restaura o meu interior para que o meu exterior volte a florescer. É assim que a prosperidade começa, quando a alma encontra alívio. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Prosperidade não é apenas receber, é andar em retidão. O caminho da justiça é o terreno fértil onde Deus planta as bênçãos. Prosperar é caminhar alinhado com a vontade dele, porque quem anda em integridade não precisa correr atrás de portas abertas. As portas certas se abrem naturalmente. A justiça de Deus é o solo da prosperidade duradoura. Quando Davi fala do vale da sombra da morte, ele não está mudando de assunto. Ele está aprofundando o conceito de prosperidade. Prosperar não é viver sem dificuldades. É ter fé mesmo em meio às sombras. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. O medo é o oposto da prosperidade interior. O medo paralisa, seca, empobrece a alma, mas a confiança enriquece o coração. Prosperar é conseguir dizer: mesmo aqui onde estou, Deus está comigo. A presença de Deus é a maior riqueza que existe. Tu estás comigo. Essa frase é o tesouro escondido no Salmo 23. Quem tem consciência da presença de Deus já é próspero, mesmo antes de ver os resultados, porque a presença dele traz clareza, força, direção e favor. A ovelha que sente o pastor por perto não se desespera. O verdadeiro próspero é aquele que anda com a convicção de que nunca está só. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa imagem mostra que até a disciplina de Deus é um ato de prosperidade.
O pastor usa a vara para corrigir e o cajado para proteger. Prosperar é aprender a receber correção sem se sentir rejeitado. É entender que cada ajuste divino é um investimento na sua maturidade. A alma imatura desperdiça bênçãos. A alma ensinável as multiplica. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a prosperidade silenciosa, aquela que não precisa provar nada para ninguém. Deus honra em silêncio, na frente de quem duvidou. A mesa representa comunhão, sustento, abundância. E o fato de ela estar na presença dos inimigos mostra que prosperidade não é ausência de oposição, é abundância em meio à resistência. Deus não precisa remover quem te persegue para te abençoar. Ele apenas muda o foco, tira seus olhos do medo e te coloca na mesa. Unges a minha cabeça com óleo. O óleo também é símbolo da sabedoria e da criatividade divina. É a unção que protege a mente contra pensamentos de escassez. É a clareza que faz surgir ideias que prosperam. Deus não unge apenas para cargos, Ele unge para propósitos. E quando a mente é ungida, tudo muda. O medo se transforma em visão, a dor se transforma em força, e a escassez se transforma em estratégia. Meu cálice transborda. Esse é o ápice da prosperidade interior, transbordar. Quando o coração está cheio de Deus, ele começa a derramar sobre outros corações, gerando assim verdadeiros frutos. Prosperidade verdadeira é ter tanto amor, tanta fé e tanta paz, que isso começa a alcançar aqueles que estão ao redor. Davi não fala de um cálice cheio, ele fala de um cálice que transborda. Quem vive para transbordar, vive verdadeiramente como um abençoado e se torna um abençoador. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a prosperidade contínua, não a dos picos, mas a da constância. Prosperar é viver cercado pela bondade e sustentado pela misericórdia de Deus. A bondade abre caminhos e a misericórdia impede que você desista. É a combinação que garante que a vida avance mesmo quando o corpo se cansa. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi termina o salmo com a revelação mais profunda sobre prosperidade. Ela não está nas coisas, mas na verdadeira presença de Deus. Habitar é permanecer. Prosperar é viver consciente de que Deus não é um visitante. Ele é morada. E quando o coração entende isso, tudo o mais começa a se alinhar. O exterior reflete o interior. O Salmo 23 é um código espiritual para a prosperidade divina. Ele ensina que a abundância não é o acúmulo de pessoas ao redor, não é o acúmulo de bens ou de grandes quantidades de dinheiro, mas sim o equilíbrio. Que riqueza não é possuir, é pertencer. E que prosperar não é correr, é fluir. Davi descobriu o segredo. O pastor é a fonte. E quando ele é a fonte, o nada me faltará se torna realidade, não como promessa distante, mas como estilo de vida. A prosperidade interior é o maior escudo contra a escassez exterior. O que Davi nos ensina é que o ambiente ao redor pode mudar, mas o interior de quem confia em Deus permanece firme. É por isso que ele diz: nada me faltará. Essa não é uma promessa de riqueza instantânea, mas uma declaração de suficiência. Quando o coração aprende a depender de Deus, ele entra num estado de equilíbrio que atrai tudo o que é necessário. Prosperidade, então, deixa de ser sobre ter e passa a ser sobre ser. Ser inteiro, ser guiado, ser constante, ser completo. Muitos acreditam que prosperar é fruto de muito esforço. Davi mostra o oposto. Prosperar é fruto de direção. Há quem trabalhe o dia todo e volte para casa vazio, e há quem siga uma simples instrução divina e frutifique. Prospera, multiplica. A diferença é o pastor. A ovelha não precisa saber o caminho. Ela só precisa ouvir a voz do seu verdadeiro pastor. A vida começa a fluir quando paramos de correr por impulsos e passamos a andar por propósito. A prosperidade interior ensina isso. Menos controle, mais confiança. Quando Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele está falando sobre o descanso da alma confiante. O descanso é a semente da produtividade espiritual. Quando a alma descansa, a mente consegue ter mais clareza. Quando a mente tem clareza, as decisões melhoram.
E quando as decisões melhoram, a vida prospera naturalmente. Por isso, o descanso é um princípio de prosperidade. A alma cansada não produz frutos, ela apenas sobrevive. Mas a alma em paz floresce sem esforço. As águas tranquilas representam esse equilíbrio divino. Deus não conduz a alma ansiosa a tempestades, Ele conduz a lugares onde a fé pode respirar. A prosperidade não acontece em meio ao caos interior, mas no silêncio da confiança. É nesse silêncio que o Espírito Santo fala, que as ideias surgem e que a criatividade se manifesta. Uma mente tranquila é um campo fértil para as instruções de Deus. Refrigera a minha alma. Essa é a forma poética de dizer: Ele cura a minha mente e renova as minhas forças. Uma pessoa interiormente curada se torna imbatível. O medo, a culpa e a dúvida são as maiores barreiras da prosperidade. O medo te paralisa, a culpa te prende ao passado e a dúvida bloqueia o futuro. Mas quando Deus refrigera a alma, Ele apaga esses ruídos e devolve clareza. A prosperidade começa quando a alma para de lutar contra si mesma. Guia-me pelas veredas da justiça. Esse é o ponto de virada. Prosperar não é só receber bênçãos, é aprender a andar no caminho certo. Prosperidade sem princípios é destruição disfarçada de vitória. Deus guia por caminhos de justiça, porque é nesses caminhos que a bênção se sustenta. A integridade é o terreno onde a prosperidade germina. Sem ela, o sucesso é apenas ilusão temporária. E então vem o vale. Todo processo de prosperidade passa por vales. São os períodos em que parece que tudo diminuiu, que os resultados sumiram, que a fé está sendo testada. Mas Davi entende algo que poucos percebem. O vale é o campo de treinamento da abundância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. É no vale que a fé amadurece. Deus permite o vale para que aprendamos a prosperar mesmo em tempos difíceis. Prosperidade não é ausência de desafios, é resiliência em meio a eles. Davi não prosperou porque tudo deu certo. Ele prosperou porque nunca deixou de crer. O medo é a moeda do mundo. A fé é a moeda do reino. Quem vive pela fé sempre encontra um caminho. E é nesse ponto que a prosperidade interior se transforma em prosperidade exterior. Quando o que está dentro se torna tão forte que o que está fora não se abala mais. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até a correção divina é prosperidade, porque prosperar é crescer, e crescer exige ajuste. Às vezes Deus precisa alinhar o coração antes de liberar o novo. A vara e o cajado são sinais de que o pastor não desistiu da ovelha. Ele só corrige quem ainda acredita. A alma madura entende. O desconforto da correção é o caminho da multiplicação. Preparas uma mesa perante mim. Essa é a imagem da abundância divina. Deus não apenas supre o necessário, Ele serve com fartura. E o mais curioso é o cenário, na presença dos inimigos. Isso significa que a prosperidade não depende da aprovação dos outros. O favor de Deus não pede permissão. Ele honra até no meio de quem duvidou. A mesa representa a recompensa silenciosa de quem permaneceu fiel. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui está um dos maiores segredos da prosperidade. O óleo representa inspiração divina. Prosperar é receber ideias vindas do alto. É enxergar caminhos que outros não veem. Quando Deus unge a mente, Ele transforma preocupações em sabedoria, escassez em visão e limitações em criatividade. O óleo é o símbolo da mente que flui com a ajuda do Espírito Santo. Meu cálice transborda. O transbordar é o estágio em que a prosperidade deixa de ser individual e se torna coletiva. É quando o que você recebe começa a alcançar outros. Prosperar, na perspectiva divina, nunca é sobre acumular, é sobre derramar. A alma curada transborda amor, generosidade e propósito. E esse transbordar atrai ainda mais abundância, porque tudo que flui se renova. Bondade e misericórdia me seguirão. Isso é constância. Prosperidade não é um evento, é um estado contínuo de graça. Davi não diz me alcançarão, ele diz me seguirão. E isso significa que a bondade e a misericórdia não correm atrás de quem busca bênçãos. Elas acompanham quem vive no propósito. Quando a vida é guiada pelo pastor,
A prosperidade se torna consequência natural. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a conclusão de quem entendeu tudo. A presença de Deus é o endereço da prosperidade. O lar do coração próspero é a comunhão com o Criador. Não há ansiedade, não há solidão, não há medo. Há confiança. E quem vive em confiança, vive em fluxo. Tudo o que é necessário chega no tempo certo. A prosperidade que o Salmo 23 revela não se resume a ter, mas a ser. Ser guiado, ser curado, ser constante, ser generoso. Quando o interior é alinhado com Deus, o exterior se alinha automaticamente. Davi não pediu riquezas, ele pediu presença. E foi essa presença que trouxe provisão, honra e abundância. A prosperidade interior é a fonte invisível da prosperidade exterior. E quando a alma aprende a confiar no pastor, o nada me faltará deixa de ser teoria, vira testemunho. A prosperidade não começa no bolso, começa na mente. O Salmo 23 mostra que o verdadeiro avanço é o reflexo de uma alma curada, direcionada e consciente do cuidado divino. Davi não está escrevendo sobre riqueza material, mas sobre um estado interior que atrai tudo o que é necessário. A alma que confia em Deus se torna como um rio, constante, abundante, cheio de vida. Quando o interior flui, o exterior floresce. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma afirmação de identidade, não de circunstância. Davi não diz isso porque tudo estava bem. Ele diz isso porque ele sabia quem o sustentava. Prosperar é ter convicção mesmo quando o cenário ainda não mostra resultados. A fé é o capital inicial da prosperidade. Quem confia no pastor nunca vive em falta, porque o cuidado dele transcende as aparências. Deitar-se em pastos verdejantes é mais do que descansar fisicamente. É descansar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. É permitir que a alma respire. Deus não quer que seus filhos vivam exaustos tentando controlar o incontrolável. Ele quer que aprendam a confiar no ritmo dele. O descanso é o berço onde a prosperidade nasce. É no silêncio do descanso que Deus planta ideias que florescem. As águas tranquilas representam equilíbrio emocional. Prosperar é viver em harmonia, entre fé e ação, entre propósito e paciência, entre expectativa e entrega. As águas tranquilas não são paradas, são profundas. Assim é a alma que confia em Deus. Ela não vive na superfície, vive em profundidade. E é nessa profundidade que as maiores revelações acontecem. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, ele está falando sobre a restauração interior. Quantas vezes buscamos soluções externas para problemas internos? Davi entendeu que a prosperidade começa com cura. A alma ferida enxerga a escassez em tudo. A alma curada vê oportunidades até no deserto. Deus primeiro cura o interior, depois manifesta o exterior. A prosperidade verdadeira é resultado da alma refrigerada. Guia-me pelas veredas da justiça. Essa parte é essencial. Deus guia por princípios, não por emoções. Prosperar é seguir princípios espirituais que produzem resultados duradouros. Justiça, fidelidade, generosidade, gratidão. São esses os caminhos onde o pastor nos conduz. E quem anda nesses caminhos nunca se perde. Mesmo que o ritmo pareça lento, o destino é certo. O vale da sombra da morte é o teste de toda prosperidade interior. É o momento em que parece que Deus se calou e nada faz sentido. Mas Davi não diz, pararei no vale. Ele diz, andarei. Ele sabe que o vale é passagem, não morada. O medo tenta fazer você parar, mas a fé te ensina a seguir. O vale não é o fim da história. É o campo onde Deus prova o quanto você confia no cuidado dele. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a declaração de quem entendeu o segredo da prosperidade. A presença vale mais do que qualquer posse. Quando o coração está consciente da presença de Deus, o medo perde o poder. Prosperar é caminhar com paz mesmo em cenários de incerteza. Porque quem tem a presença tem direção. E quem tem direção tem tudo o que precisa. A tua vara e o teu cajado me consolam. O consolo de Deus é um ato de amor que nos mantém prósperos emocionalmente. A vara representa correção, o cajado, condução.
Ambos são expressões de cuidado. Às vezes Deus precisa nos ajustar antes de nos abençoar. A alma madura entende que a correção não é rejeição, é proteção. Prosperidade também é saber lidar com os nãos divinos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a imagem mais poderosa da abundância espiritual. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Ele faz questão de mostrar o quanto cuida de quem confia. A mesa é símbolo de honra e comunhão. É o lugar onde a alma se alimenta da presença, mesmo em meio à oposição. O inimigo observa, mas não interfere. A prosperidade divina é silenciosa, mas irresistível. Unges a minha cabeça com óleo. A unção é o toque divino que protege e potencializa. Deus unge a mente de quem confia, e essa unção abre caminhos onde antes havia bloqueios. A prosperidade começa quando a mente se torna terreno fértil para ideias divinas. O óleo representa criatividade, discernimento e sabedoria. É por isso que pessoas conectadas com Deus prosperam, porque suas decisões são guiadas por inspirações do céu e não por impulsos. Meu cálice transborda. O transbordar é a marca de quem aprendeu a confiar plenamente. A prosperidade verdadeira não é medida pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. Quando o coração está cheio, ele derrama naturalmente. Deus nos faz transbordar para que sejamos canais de bênçãos para outras pessoas, e não reservatórios e só acumulam. O transbordar é o resultado natural da presença constante. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A prosperidade que vem de Deus não é instável. Ela é constante, porque é sustentada pela bondade e renovada pela misericórdia. Davi entendia que mesmo nos dias ruins, a bondade estava operando nos bastidores, e mesmo quando errava, a misericórdia o alcançava. Essa é a prosperidade mais poderosa. Saber que o amor de Deus é o ciclo que nunca se quebra. Habitarei na casa do Senhor. Essa é a revelação máxima. Prosperar é viver em comunhão. A presença de Deus é o verdadeiro lar da alma próspera. Quem habita na presença vive em paz, anda com propósito e transborda em todas as áreas. Porque onde há presença, há provisão. Onde há comunhão, há abundância. O Salmo 23 mostra que prosperidade é mais uma questão de postura do que de posse. É uma decisão diária de confiar no pastor, mesmo quando o caminho é incerto. Davi nos ensina que quem tem direção divina nunca vive em falta, porque o pastor não guia para o vazio, ele conduz ao propósito. E propósito é o terreno onde a prosperidade floresce. Prosperar é viver com o coração cheio, a mente clara e o espírito em paz. É viver como Davi, confiante, constante e grato. Porque quando o interior está alinhado com o céu, o exterior inevitavelmente reflete essa abundância. Prosperidade não é sobre o quanto você acumula, é sobre o quanto você confia. Davi não escreveu o Salmo 23 para se vangloriar da riqueza, mas para declarar a suficiência da presença de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não fala isso como quem tem tudo, mas como quem descobriu que tudo o que precisa está em Deus. Essa é a raiz da verdadeira prosperidade, a consciência de que o pastor é a fonte. Há uma diferença entre abundância e acúmulo. Acúmulo é o que o homem busca com medo de perder. Abundância é o que o coração encontra quando confia. O acúmulo prende, a abundância liberta. O acúmulo te faz olhar para o que falta. A abundância te faz olhar para o que flui. Davi entendeu isso quando disse: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A prosperidade divina é repouso, não corrida. É fluxo, não frenesi. Vivemos em um tempo em que muita gente tem muito, mas sente pouco. A alma moderna se perde porque busca fora o que só existe dentro. O Salmo 23 é o mapa que devolve o ser humano à sua origem, dizendo-lhe: confie no seu Criador. Prosperidade não é uma meta, é um estado. É quando a mente se acalma, o coração se alinha e a alma volta ao eixo. Quando isso acontece, o exterior começa a responder à ordem do interior. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa frase é um convite à sensibilidade. Deus não grita, Ele guia. Prosperar é aprender a ouvir o sussurro dele em meio ao ruído do mundo.
A prosperidade verdadeira não é sobre ter mais, é sobre ouvir melhor. É a sabedoria de andar no compasso da voz de Deus, um passo de cada vez, sem desespero, sem vaidade. Refrigera a minha alma. Aqui está o segredo do equilíbrio. Deus não promete uma vida sem cansaço, mas garante refrigério quando o cansaço chega. Ele não evita o calor do deserto, mas traz o vento da presença. Prosperidade não é não sentir, é ser sustentado mesmo quando sente. É o tipo de força que nasce da comunhão, não da performance. Guia-me pelas veredas da justiça. Justiça, aqui, não é castigo, é equilíbrio. Prosperidade sem justiça é instável. Deus guia por veredas justas porque Ele quer que a prosperidade dure. O sucesso que vem rápido, sem princípios, evapora, mas o sucesso guiado por Deus é como árvore junto às águas. Cresce devagar, mas cria raízes profundas. E quando Davi fala do vale, ele nos ensina que o medo é o teste da confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O vale não é o fim, é o túnel que leva ao novo nível. Nenhum processo de prosperidade é linear. Há dias de brilho e dias de silêncio. Mas quem conhece o pastor entende. Se ele permitiu o vale, é porque há pastos mais verdes à frente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus usa o que temos medo para nos fortalecer. Às vezes, a vara que corrige hoje é o milagre que protege amanhã. Prosperar é entender que até o desconforto faz parte da expansão. O crescimento é o laboratório da prosperidade. A ovelha que confia não se ofende com a vara, porque sabe que vem do mesmo pastor que a guia. Preparas uma mesa perante mim. Essa mesa é a recompensa de quem esperou. É a confirmação silenciosa de que Deus não se esqueceu. Ele não só abençoa, ele também honra. E o mais belo é o cenário. A mesa é posta diante dos inimigos. Ou seja, a prosperidade de Deus não se esconde. Ela acontece na frente de quem duvidou, de quem não acreditou. Não para humilhar, mas para testemunhar. Prosperar é ser resposta de oração viva. Unges a minha cabeça com óleo. A unção é o segredo de toda multiplicação. É o toque divino que transforma o comum em extraordinário. O óleo que Deus derrama na mente é clareza. Clareza para decidir, para esperar, para agir. A prosperidade verdadeira começa na cabeça, porque é lá que se escolhe confiar. O óleo do Espírito Santo impede que pensamentos de escassez tomem o controle. Meu cálice transborda. O transbordar é a consequência natural de quem vive cheio de Deus. Quem está cheio transborda em palavras, em atitudes, em generosidade e fé. E é esse transbordar que muda os ambientes, porque não é os ambientes que têm que nos transformar, mas sim nós que temos que transformar os ambientes. Prosperidade não é um fim, é um fluxo. É o amor de Deus passando por você e alcançando quem está ao seu redor. O cálice que transborda é o sinal de que a alma aprendeu o segredo. Quanto mais reparte, mais recebe. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Essa frase é o antídoto contra a insegurança. A bondade abre portas. A misericórdia impede que elas se fechem. Prosperidade é viver acompanhado por essas duas presenças. Não é sorte, é propósito. A bondade é a promessa de que Deus continua agindo. A misericórdia é a certeza de que Ele não desistiu de você. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o clímax da prosperidade espiritual. Davi não fala de um templo físico, mas de uma consciência. Habitar na presença de Deus. Prosperar é viver consciente de que Deus não apenas está nas vitórias, mas também nas pausas. É viver grato, mesmo quando ainda falta algo, porque a sua presença já é tudo. A prosperidade verdadeira é silenciosa, leve e constante. Ela não precisa provar nada, não precisa se exibir, não precisa competir. Ela apenas flui. E o segredo está em uma simples verdade. O pastor cuida, o resto é consequência. Se o mundo mede prosperidade pelo que se tem, Deus mede pelo que se é. O mundo valoriza o acúmulo. Deus valoriza o transbordar. O mundo busca a segurança no dinheiro. Deus oferece segurança na sua presença. O Salmo 23
É o lembrete eterno de que o próspero de verdade é aquele que vive em paz, mesmo antes da colheita. E talvez o maior desafio da prosperidade seja esse: permanecer confiante mesmo quando o campo ainda está vazio. Porque o próspero não precisa ver para crer, ele crê mesmo sem ver. Quando a alma confia, o corpo prospera, a mente se expande, o espírito floresce. Tudo começa por dentro. O Salmo 23 é o manual da abundância interior. E quem o vive, inevitavelmente experimenta o exterior abençoado. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore o que Deus está querendo te mostrar. O Salmo 23 é um convite para viver em paz, prosperar com propósito e confiar de verdade. Não é sorte, é a fé em movimento. Então, antes de sair desse vídeo, faça um pacto de fé e acredito no poder de Deus que pode sim mudar, transformar e preencher todo o nosso ser. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, coloque seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando. Ative as notificações para continuar recebendo reflexões que alimentam sua alma e fortalecem sua caminhada. Que a presença de Deus permaneça com você todos os dias. E deixa aqui nos comentários uma declaração de fé. Eu escolho confiar no pastor, mesmo no vale. Essa será a sua declaração profética de prosperidade interior. Porque quando o coração confia, a vida floresce.